Olá, tudo bem com você? Bom, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a caminhada. Muitas vezes nós estamos sempre esperando chegada, mas esquecemos que a caminhada é parte do processo para se chegar em algum lugar. E a gente muitas vezes, isso é muito comum, a gente escuta muito falar isso. A gente fica fazendo o quê? Quando eu passar na faculdade, eu vou ser mais feliz. Quando eu casar, quando eu arrumar um namorado, quando eu tiver filho, quando eu conseguir tal coisa, quando eu comprar um carro, quando isso, quando eu mudar de emprego, quando eu emagrecer, quando eu engordar, quando isso, quando aquilo, quando. E a gente esquece que o processo para chegar nesse quando, ou seja, a caminhada para chegar na chegada, é agora. É isso que a gente tá vivendo no aqui e agora, é esse hoje. É esse hoje que eu tenho aqui, é esse hoje que você tem aí. Sabe que um dia eu vi um vídeo de uma moça que ela foi escalar aqueles montes, sabe? Tipo, as montanhas que vai escalar, né? E aí ela queria ver o pico da montanha, ela queria escalar pra estar lá no topo, né? Pra ter a visão, a vista mais linda. E aí assistindo as gravações que ela fez do processo, né? Até chegar lá no topo, ela foi gravando um monte de, né, a caminhada, tudo, e foi muito legal as coisas que ela ia postando, as sensações, as experiências, né, os sentimentos, os anseios. E aí foi muito curioso, porque quando ela chegou lá no topo, onde ela queria tanto chegar, onde ela estava desejando, porque ela queria ver, ela teve uma reação muito curiosa. Ela olhou e falou: é isso? Tipo, tá. Não desvalorizando a vista, que devia ser muito linda. Mas aí ela percebeu que o processo todo, a caminhada toda foi muito mais interessante e gostosa do que, de fato, a chegada. De fato, olhar para aquilo e falar: tá, é isso. E agora? Acabou? E também vi uma entrevista com uma atriz uma vez dizendo que o sonho dela era tão grande de ser mãe. Ela sonhava, ela tinha um desejo tão grande de ser mãe que quando ela realizou aquele sonho, a vida dela parecia que tinha acabado e ficado sem sentido. Porque ela passava a vida inteira sonhando aquilo e quando ela chegou, ela falou: tá, e agora? Acabou. Então é muito curioso isso. Porque a gente, muitas vezes, não estamos saboreando a caminhada, saboreando os processos. A gente tá só pensando e preocupado com a chegada. E esquece que para chegar lá tem esse percurso, e esse percurso é muito interessante. E parece que não, porque a gente tá preso nessa ansiedade, nesse temor de não chegar, ou nessa ansiedade de como vai ser, quando vai ser, e etc. Eu me lembro, quando eu fui casar, eu sempre desejei casar e ser mãe. Até por isso que esse assunto hoje tá pegando pra mim também. Sempre meu maior sonho na minha vida era casar e ser mãe, casar e ser mãe. Parecia que nada ia ter sentido se eu não vivesse isso. E aí, quando eu tava planejando meu casamento, né, escolhendo as coisas, fechando o contrato com as empresas que iam fazer, nossa, tipo assim, era um monte de coisa, era uma coisa super gostosa de viver, era uma ansiedade gostosa, era um movimento, um envolvimento, sabe? Eu não parava com aquilo e era isso, era aquilo, resolvia isso, resolvia aquilo. Uau, era uma delícia. E prova vestido, escolhe brinco, escolhe detalhes, não sei o que, blá, blá, blá. E aí, quando chegou o dia, foi um uau! Foi super incrível, assim. Eu fui muito feliz no dia do meu casamento. Mas também dá essa sensação de tá. E agora? Tipo, tava toda uma adrenalina, todo um processo. E de repente, uau! Durou 4 horas. E agora? E o ser humano, nós somos uns seres desejantes. Então, essa sensação da chegada sempre é esse tipo, uau! E agora? Próximo. Porque nós somos seres desejantes, nós precisamos de movimento. A nossa vida precisa de movimento. A gente sempre vai precisar se reinventar. Sempre vamos precisar achar novos sonhos, achar novos projetos, desejar novas histórias. Porque senão a vida não acontece mais. Mas o que eu quero trazer para você hoje é que muitas vezes estamos presos na linha de chegada. Quando, se, e aqui. Esse percurso aqui, esse lugar hoje, agora, 8 de novembro de 2024, hoje, é parte dessa chegada, é parte dessa linha de chegada. E você precisa olhar para isso
e respirar e começar a se alegrar e agradecer por estar exatamente onde você tem que estar hoje. Claro que não é pra você ficar sentado. Como eu disse, movimento. Tem um sonho, tem um desejo, tem uma linha de chegada? Bora movimentar. Mas curte o processo com um pouco mais de calma. Olha, experimenta, sente o cheiro, saboreia esse trajeto, sabe? Agora eu tenho 2 filhos e de uma vez eu tive 2 filhos de uma vez. Meu maior medo na vida era não ser mãe. Agora eu já tenho 2, ó, 2 menininhos de uma vez. E eu pensando, é tarde, não sei o que lá. E agora? E agora eu tenho 2. E aí? E aí que às vezes eu me pego pensando também, tá, e agora? Próximo sonho, o que vai ser? E agora? E agora que tem um monte de sonho. Eu lembro uma vez, na minha terapia, eu falar pra minha analista. Eu falei pra ela assim, tá, eu tava grávida já. Eu falei, tá, e agora? Tipo, o meu maior sonho era casar e ser mãe, eu tenho medo, porque... E depois? Depois acabou? Tipo, eu vou desejar novas coisas? Ficou estranho, sabe? Me deu uma sensação de estranheza. Tipo, tá, é a linha de chegada. Mas a linha de chegada, ela tem outra... Ela tem outro percurso depois. É tudo um treino, né? Igual um atleta. Ele não chega várias vezes numa linha de chegada? E cada vez ele melhora a performance? A nossa vida é assim. Mas a principal mensagem hoje é... Tá, eu quero muito chegar. Eu quero muito um carro, eu quero muito um trabalho, eu quero muito uma viagem, eu quero muito um curso, eu quero muito um filho, eu quero muito um marido, eu quero muito uma mulher, eu quero um namorado, uma namorada, eu quero. E esse eu quero nos rouba muitas vezes a alegria, a razão, a plenitude, a paz do hoje. E eu tô falando comigo, tá? Eu não tô falando só com você. Eu tô falando primeiro isso pra mim. Esse vídeo é um processo meu e eu tô dividindo com você, para que de repente faça algum sentido e te abençoe também. Então, o que eu quero dizer pra você hoje é: você tá preocupado o tempo todo? E se não der tempo, o que vai acontecer? E se, e quando? Porque, meu Deus, é a linha de chegada. Ai, meu Deus, eu preciso isso, preciso aquilo. E não tá vivenciando esse agora, esse processo. Saiba que a linha de chegada tem tudo a ver com esse processo. Saiba que talvez a linha de chegada você vai falar: cheguei. Poxa, o processo estava tão mais interessante. A fase de sonhar, de desejar, de construir, de pôr a mão, de sentir o cheiro. Sabe quando você está construindo uma casa? Sabe quando você está colocando piso num apartamento? Sabe quando você está gestando um filho? Nossa, isso não tira a beleza do que quando você vê. Vamos lá comigo. Você está gestando o seu filho, para quem é mãe. Claro que quando você vê o bebê, quando você olha a primeira vez na carinha, tudo isso é muito mais incrível, lógico, do que a gestação. Mas não invalida o incrível do que você viveu na gestação, porque também foi incrível o processo da gestação. Então, gestar um sonho, gestar uma linha de chegada, gestar, né, é incrível tanto quanto. É um processo tão gostoso quanto. Entende o que eu tô querendo dizer? Quando você tá lá construindo a casa, quando você tá lá colocando piso, é uma fase, é tudo tão gostoso quanto na hora que você entra e vê a casa. Uau, realiza! O que eu quero dizer é: aproveite essa caminhada. Não deixe com que os medos, os anseios, os desejos, os isis, as preocupações, as pré-ocupações te tire desse lugar de caminhada. Caminhe com Deus ao seu lado, com fé, alegria, gratidão, coração grato, agradecendo o percurso. Eu agradeço por estar aqui hoje exatamente onde eu estou. Não é cedo, não é tarde, é o tempo certo para mim. É o tempo certo de Deus para mim, é o tempo certo de Deus para você. Mas não esqueça, movimente-se. Saiba que é o tempo certo se você estiver em movimento. Movimente-se, a vida acontece. Não sento e espero acontecer. Eu sento, eu aconteço e sento e aconteço. Eu sento e aconteço. Certo? É um movimento. Eu paro, respiro, descanso, eu volto. A vida é isso. Aproveite o movimento. Aproveite a caminhada. Para quando você chegar na sua linha de chegada, no seu destino, você olhe, respire e faça: uau! Tudo valeu a pena.
E não uma sensação de repente, uau, era isso? Nossa, porque você não olhou a caminhada toda, se perdeu. Perdeu muito. E o muito que você perdeu não tá na linha de chegada. Tá agora, na sua caminhada. Um beijo. Eu espero que isso tenha feito algum sentido pra você. Se fez, compartilha com quem você também queira abençoar. E se precisar, não esqueça. Precisou, chamou. Fica com Deus. Um beijo e até a próxima.